você vai fazer o tratamento de canal do dente, você abriu minimamente invasivo, eu vi que você limpou o dente com uma lima ou duas e obturou com canal único, ou seja, um tratamento extremamente simplificado, Sim. certo? Sim. Ótimo. Pelo que eu entendi também, você falou em obturar o terço apical só para você não perder a estrutura desses outros terços em relação a pino. Eu não estou entendendo. Mas peraí, o que segura o pino não é o cimento? Não vou cimentar o pino, por que preparar só o terço apical do canal? Exato, Gui. A gente faz um preparo integral do canal radicular. A gente entende que as limas que a gente trabalha, no curso a gente explora bem sobre diâmetros que a gente precisa e a gente faz uma correlação entre a lima e entre o pino que a gente vai reabilitar. Então é importante que a gente entenda que o preparo é planejado. A gente prepara o conduto inteiro falando de preparo biomecânico, instrumentação. E a gente só vai obturar o terço apical, porque a gente já deixou preparado 2 terços para o pino. Então lá no planejamento, a gente sabe que está trabalhando com uma lima, por exemplo, 3506, e que nossa ampliação apical vai ser 35, e a uns 4 milímetros a gente vai ter 45 ou 50. Esse diâmetro de 50 é um pino 0.5 que a gente tem no mercado. Então, quando a gente coloca, casa muito bem o 0.50 apical do pino, que vai preencher o terço médio e você já preparou cervical. O canal, desgastando o mínimo de dentina, já prevendo o pino. Exatamente, que é isso que a gente Agora, quer. esses 2 terços, por quê? Porque senão o cimento não segura o pino? Não, é que 2 terços, falando desde um ponto de vista de biomecânica, de dente tratado endodonticamente, o pino, uma das funções do pino, a gente entende que na literatura está consolidado, é que todo o impacto gerado sobre um pino, ele tem dispersão da tensão da mastigação. Quer dizer, toda a tensão que é exercida de força vertical sobre um pino, ele vai distribuir ao longo eixo da raiz do dente. Se a gente coloca um pino muito curto, a chance de ter uma fratura é muito maior, porque a tensão então, fica num ponto específico. A relação dos 2 terços é mecânico. Exatamente. Agora, uma pergunta. Eu ouço muita gente falar sobre sistemas de cimentação, de pino. Tem algum melhor cimento? O que segura o pino dentro da raiz? Exato. Um primeiro conceito que a gente veio trabalhando, isso é tema da minha pesquisa de mestrado, que a gente trabalhou muito, a gente entendeu que o pino, ele precisa de uma boa adaptação dentro do canal. E não a dependência de um cimento resinoso. Mecânica, adaptação Exatamente. mecânica. Ele precisa encaixar perfeitamente. Porque todo pino que está muito solto, a dependência de um cimento resinoso para preenchimento é muito maior. Só que lembrando, o cimento resinoso é uma resina. E às vezes, o impacto gerado sobre um dente com tratamento de canal pode provocar o deslocamento do pino. Por isso que a gente sempre procura a máxima adaptação do pino para depender menos do cimento resinoso. Mas tem aqueles condutos que são ovais, uma anatomia que não favorece a adaptação de pino. A gente trabalha com pinos anatomizados. E a gente também aborda no curso como anatomizar um pino para que a gente tenha um bom imbricamento, uma boa adaptação do pino no canal radicular. Isso é um ponto fundamental. Uma coisa que eu vejo, né, existem profissionais que ainda fazem, né, os pinos, os núcleos metálicos fundidos. O que a literatura fala sobre isso? Perfeito, Gui. E isso é uma pena da odontologia, a gente falar que no nosso momento atual da odontologia ainda existem profissionais trabalhando com pinos metálicos. O pino metálico foi muito interessante no passado. A gente observava que dentes com pinos metálicos, depois de uns anos, a gente tinha fratura do remanescente radicular e que realmente o metal ele é incompatível com a estrutura dentária. Mas até então, falando de 3, 4 anos para cá, 3, 4 anos para cá... 3, 4? Exatamente. A gente não tinha um material que oferecesse uma resistência similar ao metal. Então se colocava um núcleo metálico porque a resistência do material era muito grande, só que o fator negativo era a fratura do dente depois dos anos e o preparo muito invasivo que a gente precisava, preparo divergentes para introduzir um núcleo metálico. Na minha pesquisa de doutorado, a gente determina situações que a gente não precisa de núcleo metálico. Os pinos fresados em CAD/CAM, os núcleos fresados em CAD/CAM, e a gente trabalha muito isso no módulo, acho que no 3º módulo, a gente consegue ter um núcleo com a mesma resistência que um metal, só que livre de metal, que são os núcleos fresados em CAD/CAM, fibra de vidro fresado. Então a gente entende que o metal, nesse momento, já não deva ser usado.
A gente fala de módulo de elasticidade, propriedade de materiais, a gente fala, olha, se eu estou repondo estrutura num dente que perdeu estrutura, eu preciso repor estrutura similar àquilo que tinha ali anteriormente. Então, módulo de elasticidade, biocompatibilidade, mecânica. Resistência, módulo de elasticidade, a característica do material de parecer o mais próximo à estrutura dentária. Por isso que a gente veio trabalhando esses conceitos aí. Professor, eu sei que você é consultor científico da FGM, eu sei que até que você ajudou a desenvolver, né, os pinos de fibra de vidro, wide post deles, eu sei que a gente usa no consultório. Conta pra mim, então assim, terminei o tratamento de canal, pelo que eu entendi, já preparei o canal de uma forma minimamente invasiva, que eu já deixei o preparo pro pino, e quem segura o pino, pelo que eu entendi, 80% é mecânica, 20% é a parte do sistema adesivo. Perfeito. E a partir daí você vai trabalhar com pino, não vou falar em CAD/CAM, porque não é a realidade da odontologia hoje, né? A gente sabe que um dia vai ser, mas o basicão seriam os pinos de fibra, no caso da FGM, onde você é consultor. Como funciona? Terminou, você já sabe o pino que você vai usar, e você aí com o pino vai fazer aí sim a blindagem coronária. Isso, exato. É uma pergunta muito legal, Gui. A gente, até no curso, nos módulos 2 e 3, a gente trabalha muito essa questão de qual que é o pino, né? Qual que é o pino que eu vou ideal para o dente tratado endodonticamente? E não é o pino que se adapta ao canal. Esses conceitos da parte de reabilitação, vamos abrir o canal e vai colocar a broca do fabricante e vai ampliar para colocar um pino. Não, a gente prepara o canal para o pino. Quer dizer, o pino precisa se adaptar ao canal, não o canal ao pino. Veja conceitos que são diferentes. Mudou. Via contrária, né? Exatamente, isso a gente explora muito no curso, porque são conceitos que a gente precisa entender, porque isso vai gerar mínimo desgaste radicular para a colocação de um pino. E isso é importantíssimo, lembrando do que a gente conversou anteriormente, que a máxima resistência de um dente tratado endodonticamente está associado à máxima quantidade de estrutura que a gente tem dentro do canal, de preservar. Então, se a gente está trabalhando conceitos de odontologia minimamente invasiva, mínimo desgastes dentinários, então a gente precisa preparos para pinos minimamente invasivos. A eleição do pino, basicamente, você falou bem, a gente trabalhou... nesses 10 anos da minha pós-graduação, a gente trabalhou muito com a FGM, com a Ângelos, que são referência na parte de pinos intrarradiculares de fibra de vidro, e com certeza a gente veio determinando, olha, para preparos com lima X, a gente tem o pino 0,4, para preparo um pouco mais, uma ampliação um pouco maior, 0,5, e assim a gente vai determinando o preparo. E a gente determina muito bem esses parâmetros nos nossos módulos, no qual a gente fala, olha, primeiro a gente testa o pino, e aí a gente começa a ampliar o canal. E a partir disso a gente tem um preparo planejado, associando uma boa técnica de preparo com um bom planejamento do pino. E a gente tem mínimo desgaste e ótima adaptação do pino no conduto radicular, que é o que se quer, a adaptação do pino. Uma vez que adaptou o pino, a blindagem da parte coronária já está, a blindagem radicular com o pino, a blindagem da parte coronária é muito simplificada. Muito, ainda mais com os cimentos resinosos e com tudo que a gente tem hoje, Exato, né? Resinas Book Fill Flow, os cimentos resinosos como, por exemplo, o Olsencor, que ele permite um incremento maior ali, a reconstrução de um munhão coronário. Então, a gente tem materiais com ótima resistência mecânica que vão facilitar o nosso trabalho. Muitas vezes o endodontista ele não queria restaurar, só queria deixar o dente gutapercha e curativo, porque era difícil reabilitar o dente. Os conceitos não batiam ali. Eu ia falar, mas aí tem que desobturar numa próxima sessão. Tem que moldar e tem que colocar um pino metálico e já vão 3, 4 sessões, aí depois restaurar. Então eram conceitos muito distantes do que se quer. Quando a gente simplifica tudo isso, a gente sabe que em 1, 2 sessões a gente resolve tudo.